O condenado de 9 dedos chuta o balde e supera a hipocrisia de seu poste ao promover um verdadeiro descalabro contra os judeus. Quando você acha que a hipocrisia superou todos os limites, quando na eleição Haddad e Manuela estiveram presentes em uma missa com direito aí à hóstia, veio um condenado de 9 dedos e chuta o balde. Ontem, no Sindicato dos Químicos de São Paulo, o ex-sindicalista criminoso se reuniu em um ato denominado Judias e Judeus com Lula pela Paz e contra o nazismo. O PT adora um pleonasmo, afinal judeu é uma palavra como cristão, que cobre ambos os sexos. Entretanto, não possui a qualidade panfletária de caráter vergonhoso ao estilo socialista de Trotsky. E o termo nazismo é outro uso indevido das palavras, em um claro ato novamente panfletário, já que se refere indiretamente e erroneamente ao atual governo. Hoje em dia, a esquerda chama qualquer adversário que possa derrotá-la de nazista, deformando completamente o sentido histórico da palavra. No espectro político, o nazismo, ou Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, está ao lado do comunismo. Por isso, podemos dizer que o nazismo é um primo desgarrado aí do socialismo. Seria quase como um Ciro da vida. Não que Ciro Gomes seja nazista, porém suas ações nos fazem refletir como seria de fato um governo com a cara do Coronel Ciro Gomes. Mas, para piorar, este evento, que teve a participação dos artistas da esfera da lacração, personificou um ato que foi um verdadeiro descalabro contra a história e cultura judaica. Essa semana celebrou-se os 75 anos da libertação de Auschwitz, o campo de concentração nazista na Polônia que matou mais de 1 milhão de pessoas. Procurando apropriar-se do tema, utilizando-se mais uma vez da asquerosa panfletagem, o condenado se comparou a uma das vítimas do Holocausto. No evento foi entregue uma carta que representava judias e judeus que apoiam Lula e que denunciam a perseguição sofrida pelo ex-presidente e reconhece sua importância para a construção de uma cultura de paz. Com certeza, Oswaldo Aranha, o chefe da delegação brasileira, cujo voto foi decisivo para a criação do Estado de Israel, se revirou aí em seu túmulo. Este evento, financiado pelo PT, foi um ato que redefine o termo asqueroso, já que o partido sempre se colocou contra o Estado de Israel. Em 2009, o centro Simon via Seitel afirmou que o PT é solidário ao antissemitismo e ao terrorismo, e protestou contra a declaração do partido que qualificou o ataque em Gaza como uma prática nazista. A nota da ONG judaica foi um verdadeiro soco no estômago do Partido dos Trabalhadores. O comunicado do PT é escandaloso, mas não surpreende totalmente, em razão de seu acordo de cooperação com o partido Baath Árabe Socialista da Síria. Lembremos que, sob o regime do Baath, a Síria deu refúgio ao criminoso nazista Alois Brunar, o braço direito de Adolf Eichmann, na implementação da solução final. Isso sim é cumplicidade com o nazismo. O amor do PT aos muçulmanos foi tamanho que em 2010 o Brasil doou 10 milhões de dólares à ANP, a Autoridade Nacional Palestina, para ajudar os palestinos. Entretanto, foi no governo Dilma, em 2014, que o PT mostrou todo o seu ranço pelos judeus. Ordenado pela mulher Sapiens, a saudadora de mandioca, o Itamaraty publicou um devaneio contra o país que estava em guerra contra a organização terrorista Hamas. O governo brasileiro considera inaceitável a escalada da violência entre Israel e Palestina. Condenamos energicamente o uso desproporcional da força por Israel na faixa de Gaza, do qual resultou o elevado número de vítimas, civis, incluindo mulheres e crianças. O governo brasileiro reitera seu chamado ao imediato cessar-fogo entre as partes. Diante da gravidade da situação, o governo brasileiro votou favoravelmente à resolução do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas sobre o tema, adotada no dia de hoje. Além disso, o embaixador do Brasil em Tel Aviv foi chamado a Brasília para consultas. Neste texto, o PT ignora completamente que, além de ataques terroristas, o Hamas costuma usar foguetes contra o sul de Israel. E essa realidade persiste até a atualidade. Na época, a possibilidade de deixar Israel sem um embaixador brasileiro foi considerado um ato vergonhoso e amplamente repudiado por Israel. O Ministério das Relações Exteriores do Estado Judeu afirmou que o comportamento do Brasil ilustra a razão por que esse gigante econômico e cultural permanece politicamente irrelevante. Inúmeras vezes o PT se posicionou contra Israel, envergonhando nosso país, pelo simples fato
do partido mesmo que não admitindo odiar os judeus. São vários os motivos pelos quais os socialistas não se dão bem com os judeus. Porém, vou deixar as palavras do professor de psiquiatria Jorge Ignacio, que definiu bem o assunto. A esquerda odeia Israel por uma razão. A história do século XX mostrou que o socialismo tinha tudo para dar certo, e deu errado. O Estado de Israel, o sionismo, tinha tudo para dar errado, e deu certo. E aqui eu quero resumir ainda mais essa frase. Historicamente, o socialismo odeia tudo que deu e dá certo. Bom, então é isso aí. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça, você financia o nosso canal. Então curta, comente e compartilhe. Clique no sininho para você receber as nossas notificações e vamos continuar na luta em prol da verdade.